Muito bem, encontrei aqui, já vi aqui o nome dela, então sejam bem-vindos, tá? E antes de tudo, eu gostaria de orar com vocês, né? Afinal de contas, quem é o grande mestre desse momento é o Senhor, né? Ele que nos proporcionou estar aqui, e eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento com vocês. Para mim é um romper, e eu vou falar sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença, Senhor, nesse primeiro dia da semana, contemplando a tua glória, Pai, te convidando para ser o dono da nossa vida, da nossa semana, aquele que vai direcionar as nossas ações, as nossas decisões. Por isso, nós te entregamos, Senhor, o leme, a direção, Senhor Jesus, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, de tudo aquilo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós. Nos rendemos aos teus pés, porque sabemos, Senhor, que tu és o nosso Pai. E assim nós podemos te chamar de Abba, Paizinho. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor me deu de transpor, Senhor Jesus, obstáculos, desafios, para que eu possa, Senhor Jesus, testemunhar diante das pessoas aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Então, Pai, muito obrigada pela oportunidade que nesse momento o Senhor me dá novamente de estar entre irmãos e irmãs que querem mais de Ti, mais da Tua presença e, sobretudo, cumprir um plano realizado por Ti, pensado por Ti, Pai. A Ti nós damos toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Nós Te damos liberdade, Espírito Santo, para agir no meio de nós. Queremos verdadeiramente que Tu estejas conosco do início ao fim. Pai, em nome de Jesus, sê conosco. Conduz, Senhor, esses 3 dias que nós iremos ter, Senhor, de transformação, porque esse é o verdadeiro propósito dessa maratona, Pai, é entrar nesse momento de transformação pessoal, Pai, emocional e espiritual, para sair dessa instabilidade, Senhor, sair dessa inconstância de emoções e de fé, Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu clamo a tua presença aqui, peço que o Senhor seja o grande diretor dessa obra que nós iremos aqui juntos desenvolver. Pai, em nome de Jesus, eu já te agradeço por tudo que o Senhor tem preparado para nós nesses 3 dias. Abba, Pai, obrigada por ser o nosso Pai, o nosso Paizinho. Amém? 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 Oh, coisa boa! O pessoal está chegando aqui do Instagram para o YouTube, muito bem, sejam bem-vindos e bem-vindas. Saibam que para mim é uma honra estar aqui, de verdade, isso é um romper para mim, né? Falar sobre esse assunto é um grande romper, e por isso eu já acredito, sinceramente, que nós temos um tempo muito especial juntos. Amém? Então, antes de mais nada, além da oração, eu também gostaria de trazer alguns avisos, né, para vocês que estão aqui, a respeito desses 3 dias que nós vamos passar juntas. Eu estou fazendo uma live ali no Instagram também, para que as pessoas saibam que a gente está aqui no YouTube, né? E a gente vai desfrutar de mais possibilidades aqui nesse canal. A gente sugeriu, né? Eu sugeri uma inscrição para quê? Para que a gente pudesse formar um grupo, e nesse grupo eu tenho material que eu vou disseminar para você nesses 3 dias. Então, hoje, finalizando a nossa live, você vai receber uma ferramenta, e essa ferramenta vai te ajudar no início dessa jornada, né? Hoje nós vamos falar sobre um assunto específico, amanhã sobre outro, e fechamos, então, na terça-feira, nesse mesmo horário, juntas, né? Claro que aqui eu estou falando no início os avisos, mas depois a gente vai entrar de forma mais objetiva para que você possa sair dessa instabilidade emocional e espiritual constante que tem se desenhado na vida de muita gente aí nesse período de pandemia, tá certo? Então, se inscreva lá, né? Você vai ver nos meus stories também. Pode arrastar para cima para fazer a sua inscrição. Também deixei o link do grupo do WhatsApp para vocês entrarem, para indicarem para outras pessoas, tá certo? Então, façam lá a inscrição de vocês para que eu possa carinhosamente olhar e orar por cada um de vocês, né? Tá lá sempre trazendo alguma coisa, mas nesses 3 dias vocês vão receber indicação de livros, indicação de filmes e também vão receber ferramentas para fazer, ok? Afinal de contas, gente, oração é orar mais ação. Então, nós precisamos agir. De uma forma ou de outra, a gente precisa agir. Então, se você está aqui
nessa live você está sendo convidada a entrar no modo de ação, tá certo? Outro aviso, né? Todas as lives vão ser feitas aqui no YouTube. Somente a live de hoje vai ficar aqui disponível no Instagram, vai ficar disponível, assim, a gente vai ficar em paralelo aqui, mas a partir de amanhã a gente não vai mais ter a live no Instagram. Vamos ficar só no canal do YouTube. Essa de hoje, né, que eu tô deixando aqui do ladinho, talvez tenha muita gente aqui, olha só, Maria Aparecida, Rosa Teixeira, sejam bem-vindas. Rodrigo está aqui também. Priscila Araújo, sejam bem-vindos. Maria Aparecida, quem mais? Ed Jucá, Ed Jaca, bom dia, sejam bem-vindos. Estou vendo que tem gente aqui que eu não tinha visto na inscrição, que bom. Então, clica aí nesse link de compartilhar, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. A gente ainda está na fase dos avisos, mas daqui a pouco a gente vai entrar propriamente dito no nosso conteúdo de hoje. Eu quero entregar, eu não quero que você saia daqui sem o que Deus me confiou para trazer. Então, fica ligado aí, compartilha com o máximo de pessoas que você puder essa live, tá certo? Porque com certeza vai edificar a vida de muita gente, tá? Você precisa assistir as 3 aulas, tá certo? Pois cada uma dessas aulas vai ter uma chave específica, né? Hoje a gente vai trazer essa chave. Eu estava preparando esse material para você, né, que Deus já tinha me trazido muita coisa, mas ontem foi que eu coloquei no papel, né, e o Senhor disse, eu vou lhe entregar chaves específicas em cada um desses dias, para que a gente possa, de fato, ser livre. Somos todos livres, nascemos para ser livres, né? Então, nesse tempo, você vai receber 3 chaves. Essas lives vão ficar gravadas no YouTube, então você pode compartilhar com outras pessoas, no momento que você, né, enfim, uma pessoa que você lembrou. Eu quero convidar você a focar nessa live durante todo o tempo, porém, se você sentiu no coração, cutuca lá aquela pessoa que você, opa, isso aqui, lembrei de fulano, cutuca aquela pessoa lá, manda o link para ela, faz com que ela entre aqui na live e assista, porque com certeza você vai estar fazendo a corrente do bem, né? Outra coisa, no final, né, você pode comentar aqui nos comentários do próprio YouTube o que você achou, o que achou, não, qual foi a chave que você encontrou nesse dia, nessa manhã, tá bom? Então, eu acho que eu avisei tudo, é isso mesmo. Lembra que assim que terminar, né, essas lives, todos os dias você vai receber uma ferramenta. Então, você precisa ficar atento para... E essa ferramenta eu vou receber onde, Roberta? No grupo do WhatsApp, tá? Eu ia mandar por e-mail, de forma individual, mas a gente teve um déficit aí de staff, e aí eu vou fazer isso tudo no grupo de WhatsApp. Então, se você ainda não está, corre lá no Instagram rapidinho, vai nos meus stories, arrasta para cima e entra no grupo, tá certo? Bom, por que nós estamos aqui? Para começar a nossa manhã de domingo, né? Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque, de alguma forma, nós estamos vivendo, passando ou tivemos sintomas dessa síndrome que está acometendo muitas pessoas depois desse período de pandemia. Depois não, durante esse período de pandemia. Tanto em 2020 como agora em 2021, muitas pessoas me procuraram para falar sobre o seu estado emocional e também do seu estado espiritual. E em todos esses contextos que cada uma dessas pessoas me trouxeram, haviam instabilidade e constância nessa instabilidade. Então, em oração, né, Deus me deu a revelação dessa síndrome que está acontecendo na vida de muita gente, que não está conseguindo avançar em projetos, que não está conseguindo desenvolver a sua vida profissional como gostaria, muita gente que está vivendo em relacionamentos disfuncionais, né? Parece que o que estava ruim piorou, né, na vida de muitas pessoas. Como assim, Roberto? Relacionamentos conjugais, relacionamento com filhos, né? Existe uma overdose de informação que está chegando diariamente na vida das pessoas e elas não estão sabendo como lidar com tudo isso. Para quê? Para trazer para a sua própria vida, né? E aí passam muito tempo, muitas vezes nas redes sociais, muito tempo demandado no trabalho que está sendo realizado em casa, e muitas coisas, muitas áreas da vida estão deixando a desejar. E esse cenário na vida de muita gente, ele está começando a entrar num looping de picos e vales, né? Isso tem sido muito frequente, eu tenho recebido como coach, como mentor, eu tenho recebido muitas pessoas que têm me trazido
esse cenário de uma certa instabilidade constante. E essa instabilidade, ela se desenha inicialmente no aspecto emocional, mas ela também entra no espiritual. Tem gente que diz assim, Roberto, hoje eu acredito, hoje eu tenho convicção de que Deus é por mim, mas amanhã eu já não tenho essa mesma convicção. Acontece um desastre na vida de alguém, uma pessoa acabou de perder um ente querido, né? Eu vejo notícia no jornal, e aí isso me machuca, isso muda meu estado, eu não consigo ter a constância das minhas emoções fortalecidas e positivas, como também não consigo manter aquela fé, né? Aquela fé que move montanhas mesmo. Então, é sobre isso que nós vamos falar nesses 3 dias. É sobre esse contexto, né? E, claro, eu quero te dar chaves, eu quero que você fique até o final, assista até a última live, né? Para que você receba o que eu quero, o que de fato Deus colocou no meu coração para te entregar. Mas, para a gente começar tudo isso, né? E tudo, eu gosto de começar com uma boa pergunta, né? Eu gosto de trazer o questionamento. Eu aprendi que isso é bom, né? Porque a afirmação, ela traz uma limitação, mas a pergunta, ela te leva para um mundo de possibilidades, né? E aí eu queria perguntar para você, qual é a sua definição de vida hoje? Como é que está a sua vida hoje, nesse momento? Roberto, eu estou feliz, eu estou tranquila, domingo de manhã, a gente está começando essa live, a gente começa com oração, começa com a presença de Deus, e Deus vai fortalecendo a nossa vida. Eu estou feliz, estou animada, quero saber o que vai acontecer nessa live. Estou feliz, estou animada e quero, enfim, estou feliz. Ou não, eu quero trazer consciência. Aproveita, não sei onde você está, mas pega o papel e caneta para que você possa começar a anotar as coisas que começam a fazer sentido para você, tá certo? Como é que está a sua vida hoje, tá? Trazendo consciência para o seu estado atual. E o seu estado atual é exatamente agora, é como você está agora, tá certo? Então, partindo desse pressuposto, eu gostaria que você anotasse uma frase, tá? Quero que você comece a abrir a mente. A palavra de Deus diz em Romanos 12:2 que nós não podemos nos amoldar às coisas desse mundo. Opa, não vos conformeis com este século, não vos amoldeis às coisas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, eu quero começar a trazer outras perspectivas. Então, vamos lá, presta atenção. Eu vou falar para você uma frase que Deus colocou ontem no meu coração, e essa frase foi muito forte porque ela tem uma passagem que norteia isso. Vamos lá. A frase é: quando Jesus me libertar, preste atenção, quando Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre, né? Olha só, preste atenção. Qual é a nossa maratona? Qual é o nome da nossa maratona? Maratona Seja Livre. E a frase que eu trouxe para você é: quando Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Por quê? Eu tomei como base a passagem que está em Lucas 13:12, que diz o seguinte: a Bíblia diz, né? Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre de sua doença. Preste atenção, porque tudo que a gente vai falar aqui tem base bíblica. Tudo que eu vou trazer para vocês, ela tem um norte na Bíblia, ela inicia com a palavra, tá certo? Então, o próprio Jesus, né, na passagem de Lucas 13:12, diz: mulher, preste atenção, que aí tem chave. Mulher, preste atenção, você está livre de sua doença. E aí eu pergunto para você agora, vamos lá, vamos mesclar aqui algumas coisas. Qual é a sua doença hoje? Qual é a sua doença hoje? Roberto, eu não estou doente, eu não estou nem com Covid, não estou falando dessa doença. Eu estou falando daquela doença que você ainda está aprisionado e aprisionado. Preste atenção que a gente vai construir exatamente o conceito de tudo que eu quero trazer para você, baseado naquele conceito da instabilidade emocional e espiritual constante. Preste atenção. Será que a sua doença hoje é a procrastinação? Será que a sua doença hoje é o medo? Será que a sua doença hoje, olha aí, registra aí, digita aí para eu acompanhar você. Será que a sua doença hoje é a insegurança? Será que a sua doença hoje é a crença limitante? O que é a tua doença hoje? Porque Jesus falou para aquela mulher: mulher, você está livre da sua doença. Bastou Jesus falar e ela foi livre.
E aí eu estou perguntando, qual é a sua doença hoje? Será que hoje a sua doença é o peso do seu corpo? Será que a sua doença hoje é o orgulho? É a apatia? É a falta de posicionamento? Qual é a sua doença hoje? Registra aí se você sente no coração. É angústia? Qual é a sua doença hoje? A procrastinação. É o medo. Uau! Continua, pode colocar. É a dificuldade financeira? Qual é a sua doença hoje? A gente precisa tomar consciência. Ou a gente entra nesse lugar de tomar consciência, ou a gente vai empurrando e vivendo esse picos e vales, tá? E aí eu pergunto para você, sinceramente, essa doença, ela já vem há muito tempo ou ela é algo que você percebeu agora na pandemia? Olha só, procrastinação, medo, insegurança, crise financeira, relacionamento conjugal. Qual é a sua doença hoje? Agora vamos lá, a sua doença, ela iniciou hoje ou ela já vem de muito tempo? Ou será que esse período de pandemia ele só trouxe à tona tudo isso que está acontecendo? Né? O fato de você perceber. Roberta, na pandemia a gente ficou isolado. Na pandemia eu tive a oportunidade de ficar só na minha casa. E por causa disso, eu comecei a perceber que eu comecei a sentir medo. Eu comecei a me sentir mais insegura. Eu comecei a não ter mais uma visão positiva de futuro. Eu comecei a perceber que eu comecei a travar em determinadas coisas, porque eu não sabia até que ponto eu poderia ir, eu poderia avançar, me arriscar. Então, qual é a tua doença hoje? Né? Qual é a doença que você quer verdadeiramente ser livre nesse tempo? Olha só, a insegurança, a preocupação, olha aí, a Tainá, a falta de posicionamento, olha aí, Maria Aparecida. Então, eu quero trazer uma outra passagem aqui para você, porque tudo a gente vai trazer na base bíblica, tá certo? A palavra de Deus diz em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2: obedeçam ao Senhor e ele lhes dará todas as bênçãos. Então, peraí, Roberta. Agora a gente identificou aqui qual era a nossa doença. Mas eu tenho uma palavra de Deus dizendo que se eu obedecer a ele, ele vai me dar todas as bênçãos. É verdade isso, gente? É. E eu quero convidar você, né, a ter a sua Bíblia sempre aí em mãos, para que você possa abrir e testificar. Eu digo sempre nas lives que a gente faz aqui no Instagram que a gente tem que ser como bereano, né? Que a gente precisa provar na palavra se realmente faz sentido isso. E aí, eu queria convidar você aí em Deuteronômio capítulo 28, porque em Deuteronômio capítulo 28 existem várias promessas de Deus, né? Mas, Roberto, o que isso tem a ver com as doenças que a gente está citando aqui? Vamos lá, pode repetir o versículo? Posso sim, Rosinha? Deuteronômio capítulo 28, versículo 2, tá? Veja, a palavra de Deus não falha. Deixa eu só pegar aqui a minha. O que a gente tem aqui nesse primeiro versículo, no versículo 1 de Deuteronômio 28, ele diz o seguinte, olha só. Se vocês obedecerem, preste atenção. Gente, compartilhe aí com o máximo de pessoas que vocês puderem, viu? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre você e te acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor Deus. Então, preste atenção. Eu acabei de perguntar para você quais são as suas doenças. Você acabou de me trazer. Essas doenças, elas foram ocasionadas por circunstâncias que eu e você vivemos na infância, né? São doenças que não vieram exatamente desse tempo. Não são doenças desse tempo. A síndrome que eu convidei você para conhecer, sim. A síndrome da instabilidade emocional e espiritual constante, ela, sim, é uma doença nova, né? Uma síndrome nova. Porém, tudo isso que você me trouxe até aqui, que faz parte do compêndio de doenças, ela não é nova, tá certo? Por que ela não é nova, Roberta? Porque ao longo da tua história, você foi sendo conduzida, pelo menos até os 12 anos, você foi sendo conduzida por suas matrizes,
seu pai, sua mãe. E à medida que você foi vendo, ouvindo e sentindo, né, repetidas vezes, e até muitas vezes sobre forte impacto emocional, o que aconteceu? Você foi formando crenças. Você foi formando crenças. E essas crenças, elas te levaram a viver a vida que você passou a viver quando você começou a usufruir do seu livre-arbítrio. Então, quando você era criança, você aprendeu. Na juventude, na fase adulta, você começou a externar, a desenvolver, a revelar, né, quem você de fato se tornou. Não apenas somente do que você aprendeu com seus pais, mas daquilo que você também teve discernimento de agir. E esse mover da sua vida, esse direcionamento que você foi dando ao seu livre-arbítrio, te levou à vida que você tem hoje. Por isso a minha pergunta inicial foi: como é que está a tua vida hoje? Depois eu perguntei: qual é a doença que você tem hoje? Né? Porque Jesus falou para aquela mulher que ela estava curada da doença dela. Então, se Jesus realmente disser que eu estou curada, que eu e você estamos curados, nós podemos ser curados. E aí existem promessas de Deus que falam acerca desse posicionamento de Deus na nossa vida. E é isso que eu quero convidar você hoje a entender, mas também entender por que você não está vivendo. Eu quero trazer essa clareza para você, por que você não está vivendo essa promessa de Deus. Então, Deuteronômio 28 traz aqui, ele diz que se nós ouvirmos atentamente, né, e obedecermos, nós desfrutaremos da bênção. E logo mais adiante, ele fala lá no versículo, na verdade eu podia ler com vocês aqui do 1 ao 14, porque aqui ele vai falando: os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros seus rebanhos. Sua cesta e sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Ou seja, onde você colocar a sua mão, você vai ser abençoado. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, e tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de você o seu povo santo, conforme prometeu em juramento, se obedecer os mandamentos do Senhor. Aí ele diz: então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Então, não sou mais eu e você que vamos ter medo de outras pessoas ou de outras circunstâncias, mas outras pessoas e outras circunstâncias é que terão medo de nós. Por quê? Porque nós estaremos debaixo de uma bênção do Senhor. Então, existe uma promessa de Deus aqui de abençoar-nos, para que nós não tenhamos medo, para que nós não tenhamos insegurança, para que nós não tenhamos essa inconstância, essa instabilidade emocional e espiritual. Existe uma promessa de Deus que diz que aquilo que a gente decidir fazer, Ele vai estar conosco. Mas existe um critério. Que critério é esse, Roberta? Se atentamente eu ouvir a sua voz e obedecer. Então, o que nos impede de viver isso? E o que talvez esteja impedindo você de viver isso? É exatamente o fato de nós não estarmos atentas e obedientes ao que Deus está nos orientando a fazer. Faz sentido isso, gente? Compartilhe aqui comigo se está fazendo sentido para você. Porque quando eu não consigo ouvir a voz de Deus, tem alguma coisa estranha acontecendo. De alguma forma, eu já deixei que vozes externas, né, penetrassem no meu ouvido, né, e no meu coração e na minha mente para corromper tudo aquilo que Deus faz. Porque se o que Deus faz me traz bênção, então tem alguma coisa que está errada. Se eu tenho uma promessa de Deus para ser abençoado, tem alguma coisa que está errada. E aí no versículo 47, eu quero convidar você a gente ir além. Preste atenção. Vamos além? 47, no versículo 47 de Deuteronômio 28, nós temos aqui a palavra de Deus diz o seguinte: uma vez... É o 47? É o 47. 47 diz assim, ó: uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, seu Deus, na época da prosperidade, então, em meio à fome, à sede, à nudez e à pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês.
Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço até que o tenha destruído. Essa passagem aqui, eu peguei em outra versão para vocês, mas eu quero trazer aqui o que ele está dizendo aqui. Primeiro, ele fala de todas as bênçãos. Se você observar, lá no versículo 13 é 15. No versículo 15, ele começa a falar das maldições da desobediência. Gente, nós temos aí duas perspectivas. A perspectiva de quem escuta e obedece e a perspectiva de quem não consegue escutar e desobedece, não é verdade? Vamos entender que tem gente, assim como eu, que nem conhece o que é promessa de Deus, o que é da vontade de Deus, que não sabe nem que Deus tem uma expectativa em cima de nós. Por quê? Porque não conhece, porque não sabe quem ele é. Mas primeiro eu quero olhar por essa perspectiva da obediência. Quem consegue escutar e obedecer está debaixo de bênção. E com certeza vai ter tribulação, sim. Porém, essa tribulação não vai ser o impedimento de viver as bênçãos do Senhor. Porque essa pessoa ela está fortalecida no Senhor. Mas quem está debaixo da maldição da desobediência, aí tem outras consequências. E é aí que eu quero entrar. Por quê? Porque eu acabei de perguntar para vocês quais eram as doenças. E essas doenças, elas naturalmente acontecem quando nós estamos debaixo de uma maldição, de uma desobediência. Roberta, tá estranho isso? Me fala mais sobre isso. Espero ficar até o final, que tem muita chave aqui que você vai receber aqui. Presta atenção. No versículo 47, ele falou um pouco aqui. Aí ele diz no 48, opa, peraí que a pessoa enxerga, mas com óculos é melhor. Então, em meio à fome e à sede, à nudez e à pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos. Por que eu vou servir ao inimigo? Porque eu estou debaixo de uma maldição, né? Porém, eu quero convidar você para ir lá no 53 e entender o que eu quero te falar agora. Por causa do sofrimento que o seu inimigo lhes afligirá durante o cerco, vocês comerão do fruto do seu próprio ventre e da carne dos filhos e filhas que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês terá compaixão do seu irmão, da mulher que ama e dos filhos que sobrevivem, de modo que não dará nenhum deles, nenhum pedaço de carne dos seus filhos que estiver comendo, pois nada lhes sobrará devido aos sofrimentos que o seu inimigo lhes afligirá durante o cerco de todas as suas cidades. A mulher mais gentil e delicada entre vocês, tão delicada e gentil, que não ousaria encostar no chão a sola do pé, será mesquinha com o marido, a quem ama, e com o filho e a filha. 57. Não lhe dando a placenta do ventre, nem os filhos que gerar, pois a intenção dela é comê-lo secretamente durante o cerco e no sofrimento que o seu inimigo afligirá a você em sua cidade. 58. Se vocês não seguirem fielmente, aqui é o momento. Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras dessa lei escritas nesse livro e não temerem esse nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, ele enviará a peste terrível. Opa, peraí, deixa eu ler de novo, aqui que a entonação acabou trazendo cacofonia. Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras dessa lei, escritas neste livro, e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Preste atenção, na minha Bíblia, ele fala de doenças graves e persistentes. Gente, por que eu estou chamando a atenção para essa parte específica? Roberta, me explica o que isso tudo tem a ver. Deus tem uma promessa para mim e para você. E muitas vezes nós não o conhecemos para usufruir dessas promessas suficientes. Ou não conhecemos quais são as promessas que Deus tem para a gente. Mas a gente também não conhece o que acontece quando a gente desobedece, quando a gente não consegue ouvir atentamente e obedecer. A gente não entende por que a gente vive num ciclo vicioso, né? De emoções, sentimentos e também da nossa própria fé de forma instável. Mas a própria palavra fala que aqueles que não obedecem e que não escutam atentamente a sua palavra, ele lança sobre nós essas maldições. Deixa eu perguntar, agora deixa eu fazer só uma observação. Se você colocar a sua mão no fogo, ela vai queimar porque Deus quer ou é porque o fogo queima? O que você acha?
Você vai colocar a mão no fogo. Aí você vai, sua mão vai queimar porque o fogo quer, ou é porque Deus diz assim, fogo, queime agora a mão da Roberta? Certamente não é porque Deus quer, não é verdade? Certamente é porque há uma consequência quando você coloca a mão no fogo. Então, por que eu estou falando isso? Porque em algum momento nós inconscientemente nos machucamos e de forma repetida nós atraímos para a gente uma maldição, uma consequência de um ato que nós mesmos cometemos. Eu estou trazendo você para a autorresponsabilidade, para entender que Deus, ele é um Deus bom, ele é um Deus zeloso, ele não tem intenção nenhuma de lançar maldição sobre nós. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. A palavra fala isso em Romanos 12:2. Né? Ele diz, não os amoldeis a esse século, mas transformai-os pela renovação da vossa mente, porque a vontade dele, para conhecer a verdadeira vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Então, eu preciso entender que existe um Deus que me ama e que quer que a vontade dele se cumpra em mim. Aqui em Deuteronômio, até o versículo 14, ele está falando das bênçãos de quem obedece. Mas vem cá, Roberta, por que eu não obedeço a Deus? É só porque eu não conheço? Não. Não é só porque eu não conheço. É porque eu não sei também que Ele é o meu Pai. É porque eu não tenho essa paternidade. Eu não chamo Deus de Pai. Eu chamo ele de Deus, aquele Deus distante, aquele Deus que é inacessível, aquele Deus que é inalcançável, aquele Deus que é distante. E por isso eu não consigo entender, eu não consigo saber que esse Deus, ele tem promessas para mim. Eu não consigo conhecer na intimidade. Eu não sei como é que ele me trata, né? A palavra fala em Romanos que nós não nascemos, né? Nós não nascemos com espírito de escravidão, né? Para viver em temor. Nós recebemos um espírito de adoção, porque quando Deus mandou o seu filho único, olha só, então preste atenção, Deus já existia desde que o Espírito de Deus já se movia sobre as águas, ou melhor, antes de ter água, o Espírito já se movia, né? Então já existia Deus há muitos anos antes de Jesus nascer. Porém, ele deu o seu único filho. Opa, então peraí, quer dizer que o povo de Israel não era filho de Deus? Sim, era filho de Deus, mas ele chamou de filho depois que Jesus veio. Então preste atenção, quando ele chama Jesus de filho e Jesus se faz carne e habita entre nós, eu tenho a possibilidade de olhar para Deus e chamar Deus de Pai. É tanto que no Antigo Testamento inteiro você vai ver vários nomes, Jeová Rafá, Jeová Jirê, Yavé, Shalom, né, Tzedekenu, você vai ver vários nomes para Deus. Mas depois, no Novo Testamento, quando Jesus nasce, ele só tem um nome que está acima de todo nome. Então, existe um Pai, mas a questão é que nem sempre eu consigo reconhecer essa paternidade de Deus. Roberto, então, peraí que a gente puxou esse assunto para entrar na paternidade de Deus. Eu quero que você fique bem atenta, porque é mais profundo do que eu imaginava. Deus fez algo, ele me trouxe muita... e assim, por isso que eu estou falando para você que esse momento é um momento de romper. Por quê? Porque para eu trazer todas essas coisas para você, eu tive que pedir a Deus para eu vivenciar, eu precisei pedir a Deus para me revelar o que estava acontecendo comigo. A instabilidade também aconteceu comigo, a instabilidade emocional e espiritual também aconteceu comigo. Momentos que eu queria fervorosamente estar lendo a palavra, estar, né, devorando o evangelho, estar falando da palavra de Deus arduamente, tinha momentos que eu não queria, e eu dizia, Senhor, o que é isso? Né? Momentos que eu estava em picos maravilhosos emocionalmente falando, e momentos que eu estava em baixa emocional, eu disse assim, o que está acontecendo? Eu trabalho com inteligência emocional. Ele disse, minha filha, mas a primeira que precisa de inteligência emocional é você. Então, presta atenção que Deus vai trazer muita chave. E olha só, a gente pegou aqui da mulher que foi curada. Nossa maratona é o quê? Seja livre. A mulher foi livre quando ela foi curada por Jesus. Só que essa mulher... e eu não vou entrar no mérito da história, né? Quando a gente vê uma mulher que foi curada, era uma mulher que tinha uma doença. E aí eu trouxe aqui, qual é a sua doença?
né? E aí você conseguiu identificar qual é a sua doença, ou é a procrastinação, ou é a insegurança, ou é o medo, né? Ou são as crenças limitantes, ou é a falta de dinheiro. Na verdade, você acha que é a falta de dinheiro, mas não é a falta de dinheiro. Tem algo por trás, tem uma coisa adoecida, tem uma doença que está por trás de tudo isso, né? Aí eu trouxe aqui o que? A perspectiva dessa doença, que ela tem uma origem na desobediência. Roberto, então isso é uma condenação, isso é uma maldição, isso é... O que é isso? Gente, Deus é um Deus de promessas, e ele faz promessas e ele cumpre, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que não cumpra as promessas dele, né, para que se esqueça. Então, eu quero chamar você para entender sobre essa obediência, que muitas vezes não está acontecendo pela falta de reconhecimento desse pai, né? Em alguma live, que eu não lembro qual, que eu falei sobre isso, eu disse que muitas vezes nós temos a sensação de ter um pai de ter um Deus tão distante que a gente acha que ele está num trono, né? Que ele é um rei soberano, e ele mas ele está tão distante que eu não consigo ter acesso. E aí eu fiz uma referência, né? Eu fiz uma comparação com uma criança que tem um rei e ela não consegue entrar no quarto desse rei para se esconder quando ela tem medo, né? E o Salmo 91, que é o salmo que a gente traz, que é a base do nosso refúgio, né, do meu refúgio, desse projeto lindo que Deus também trouxe no meu coração, já vai começar agora dia 1º de abril, né? O Salmo 91, ele diz: aquele que habita a sombra do Onipotente, ou melhor, habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Mas como é que eu vivo isso se eu não tenho reconhecimento da minha paternidade de Deus sobre a minha vida? Como assim, Roberto? O que é isso? Me fala mais, né? Muitas vezes eu não sei nem o que é isso, a paternidade. Sabe por que eu não sei? Sabe por que muitas vezes você não sabe o que é paternidade? Porque você, apesar de ser filha e filho, você se sente órfão. Você sente a orfandade, você se sente uma pessoa que não tem um pai, que não tem uma referência, que não tem aquele... Tem outra passagem em João 5,19, você pode anotar aí para buscar, que diz o seguinte, eu até anotei aqui para a gente não perder muito tempo. Jesus lhe deu essa resposta: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o pai faz, o filho faz também. E aí tem um livro que eu li quando a Alice era pequenininha, que chama As Crianças São Aquilo que Vivenciam. E eu creio que esse livro, ele tem esse norte, né? Não tem um cunho lá espiritual, nem nada, a autora do livro não tem nada sobre isso, mas ela traz aqui esse cunho, eu estou trazendo essa referência, por quê? Porque o próprio Deus, ele nos ensina como fazer, por meio do seu Espírito Santo. Porque quando Jesus veio, ele veio para nos ensinar esse caminho, né? Ele veio para nos ensinar. Jesus tinha instabilidade? Não. O máximo que Jesus tinha era o desejo de ir para o Pai, se reservar na presença do Pai, buscar essa orientação do Pai e voltar para entregar novamente aquilo que ele tinha que entregar. E ele fazia isso com a maior característica de Jesus, gente, o amor, né? Então ele saía, ele se reservava, né, para orar para conversar com o pai dele. E como era que ele dizia? Pai, né? Qual foi a oração que ele disse para a gente fazer? A oração mais sábia que ele disse para a gente fazer? Pai nosso, que estás no céu. Peraí, presta atenção. A oração começa com Pai. Como é que uma criança começa a falar, gente? Ela começa... Abba. Você já viu uma criança começando a falar? Ela fala... Abba, abba, abba. Ela começa a mexer, balbuciar, né? Assim como eu e você. Só que a primeira forma que a gente se refere, eu fico toda arrepiada quando eu falo isso, gente, porque é muito profundo. Quando eu chamo ele Abba, eu estou dizendo que ele é o meu paizinho. Eu estou dizendo que ele é o meu pai, ele é o meu pai que tem essas promessas, que vai me ajudar a obedecê-lo. E o maior desafio na vida de um pai, eu sou mãe, né? É orientar um filho a ser obediente. Quem está aqui é mãe, eu sei que você também tem esse desafio, é fazer seu filho ser obediente. É ajudar seu filho a trilhar um caminho que leve ele a uma vida abundante, a uma vida de plenitude. E por isso que muitas vezes nossos pais, eles queriam que nós estudássemos, eles queriam que nós nos desenvolvêssemos, para quê? Para que chegasse um momento em que nós tivéssemos a possibilidade de escolher uma profissão que nos conferisse segurança e
proteção, mas onde é que nós encontramos segurança e proteção, gente? Onde é que todos nós que estamos vivendo essa vida de instabilidade emocional e espiritual de forma constante encontramos segurança e proteção? Porque não minta para você mesmo. O que você mais busca num casamento, numa profissão, numa atividade que você desempenha é segurança e proteção. É isso que você busca. Gente, eu não conto os atendimentos individuais que eu faço, que essa é a busca mais constante das pessoas. Elas buscam dinheiro, sim, mas elas buscam dinheiro para quê? Porque o dinheiro pode proporcionar segurança e proteção. Elas buscam status, elas buscam poder, por quê? Porque, de fato, tudo isso pode proporcionar segurança e proteção. Mas a palavra de Deus fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E a gente só faz isso quando a gente se encontra com esse Pai. Roberta, por que eu não consigo viver isso? Por quê? Posso falar? Posso falar de coração aqui? Eu posso falar para vocês? O Espírito enche a minha vida, enche-me com o teu poder. Amém, minha amiga? Amém. Continue em oração. Por que a gente não vive essa paternidade? Sabe por quê? Porque a primeira referência que nós temos é a do nosso Pai da Terra. A primeira referência de paternidade que nós temos é a do Pai da Terra. Então, preste bem atenção. Eu estou falando de Deus e essa referência de Deus tem relação com o nosso Pai da Terra. Se eu vivi um abandono, se eu vivi uma rejeição, se eu vivi o que quer que eu tenha vivido, né? Parte do princípio de que essa relação construída com meu Pai da Terra influencia significativamente a visão que eu vou ter do meu Pai que está no céu. Então, eu quero convidar você a começar a entender, porque aí sim a gente entra propriamente dito no que eu quero falar com você durante todos esses 3 dias. Como é que tem sido, como é que foi, se você tem pais que não são mais vivos, né? A live vai ficar salva sim, Evelyn. Vai sim. Eu vou deixar a live salva aqui no YouTube e você pode compartilhar com quem você quiser, mas eu gostaria que você ficasse aqui para você pegar agora de manhã já a chave, porque depois que a gente terminar a live, eu vou mandar uma ferramenta no grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp, entra lá no Instagram, arrasta para cima, entra no grupo do WhatsApp, para que você possa continuar recebendo as ferramentas, porque através do grupo a gente vai continuar mandando mais coisas para você viver essa transformação nesses 3 dias. Então, preste atenção. Nessa paternidade da terra, na forma como eu fui criada pelo meu pai, na forma como meu pai me amou na terra, se eu fui abraçada, se eu fui tocada, se eu fui rejeitada, ou se eu fui abusada, ou se eu fui abandonada, tudo isso interfere no meu relacionamento com o pai que está no céu, né? A minha mãe, eu acredito que a minha mãe está aqui, ela teve... o pai dela nasceu exatamente quando ela... ou melhor, ela nasceu exatamente quando o pai dela foi assassinado, né? E foi para ela algo que ela não faz a menor ideia, né? Assim, ela nasceu, ela não conheceu aquele pai, houve um substituto, que foi meu bisavô, né? E ela viu um modelo de paternidade. Porém, o pai dela, que gerou junto com a minha avó, quando eu digo gerou, é porque todos nós temos a capacidade de gerar, e na gravidez dela, era a voz que ela ouvia, era o contato que ela tinha, né? Aquele pai, ela não teve a oportunidade de se conectar em vida com ele, né? Fora da vida intrauterina. Então, quando a minha mãe começou a viver a história dela, ela teve um substituto, mas um substituto que não era exatamente o pai. Então, ficou uma lacuna de pai. Eu creio que aqui também seja a história de algumas de vocês, né? Houve uma lacuna de pais. Esse pai, aparentemente, né, para essa filha, que não entendia nada, mas e também não foi intenção dele, claro, mas houve um abandono. E esse abandono de pai gerou, na minha mãe, uma série de lacunas que nem ela conhece, que nem ela conhecia. E ela também não sabia que isso era relevante, que isso era importante, né? Mas eu sei que tem muita gente que tem pai vivo e que não quer contato com esse pai, né? Eu posso trazer aqui uma história
Eu vou indicar esse livro no grupo do WhatsApp, vocês vão saber mais sobre ele. Mas é a história de uma moça que ela quis descobrir, né? Ela entendeu tanto o que era a importância da paternidade, que ela disse: eu quero descobrir quem é meu pai, eu quero saber onde ele está. Mãe, eu vou pagar tudo para a senhora ir para aquela cidade, descobrir quem é meu pai, eu quero ir lá e falar com ele. E assim a mãe fez. Ela foi na cidade, a menina descobriu quem era o pai, e ainda disse, abraçou o pai, disse: pai, eu te perdoo e eu quero o teu nome. Por quê? Porque ela queria de volta a paternidade. É claro que o tempo, gente, que passou, ele não pode ser reativado. Mas acontece que ela decidiu trazer essa paternidade para a vida dela, trazer esse representante legal que tem legalidade espiritual sobre a vida dela. Então, quando nós reconhecemos essa paternidade, muitas lacunas vão sendo preenchidas na nossa vida. Roberta, mas o que isso tem a ver com a minha inconstância emocional e espiritual? Preste bem atenção. Obras inacabadas, aquilo que você começa e não termina, tem a relação com o pai que te abandonou. O medo que você tem de que de que algo acabe, de que aquela relação, presta atenção que aqui tem uma chave. O medo que você tem de que algo termine, de que o livro termine, de que o ciclo se feche, é porque você tem medo de ser abandonada. Aquilo vai acabar. Você vai ler um livro e o livro vai terminar. E quando terminar, você vai se sentir órfã novamente. Então, esse abandono do pai que está vivo, do pai que está morto, do pai que já... Esse abandono de pai na terra, ele interfere diretamente nessa relação que eu tenho com o Pai do Céu. Esses ciclos inacabados, essas coisas que você não consegue terminar, antes mesmo de chegar no resultado, você já abandona. E aí, o que isso te gera? Autossabotagem, procrastinação. Lembra das doenças que a gente estava trazendo? Autossabotagem, procrastinação, insegurança, medos. Tudo isso está relacionado com a tua paternidade. Tudo isso está relacionado com a tua paternidade. Roberta, mas vamos entender aqui alguns aspectos que eu posso trazer de forma prática hoje para a minha vida. Quem é meu pai hoje? Será que eu estou atribuindo ao meu marido a responsabilidade de pai? Será que eu estou atribuindo ao meu filho a responsabilidade de pai? Será que eu estou atribuindo a um melhor amigo, ao meu sogro, a quem quer que seja? A quem você está atribuindo esse compromisso, essa responsabilidade, essa autoridade de pai sobre a sua vida? Isso vai fazer toda a diferença no seu processo de mudança, de transformação, porque nós precisamos trazer quem verdadeiramente importa e é real para a nossa vida. Ele é o nosso primeiro pai. Ele é o nosso único pai. Porque, interessante, outro dia eu estava falando com a Alicia, filha, nós somos irmãs em Cristo. Aí ela disse assim, como assim, mãe? Você é minha mãe. Eu falei, filha, eu sou sua mãe. Mas diante do Senhor, eu sou sua irmã. Porque nós duas temos o mesmo pai, que chama Jesus. Né? Ele é o próprio Deus. Aí ela foi e disse, legal, mãe, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Então eu pergunto para você, quem é seu pai hoje? A quem você atribui essa autoridade espiritual? E aí outra pergunta que eu quero fazer para você. Sinceramente, como é que é o seu relacionamento com esse pai hoje? Roberto, meu pai já faleceu, mas nós tínhamos um relacionamento maravilhoso. Maravilha. Roberto, eu tenho um pai, mas o meu pai, a gente não tem contato, ele mora distante, eu também não faço muita questão, porque a gente não vai fazer questão daquilo que a gente não conhece. Aí é onde entra o engano. Porque nós somos seres que temos necessidade de paternidade, de proteção e segurança. E isso é quem pode dar ao nosso pai. Nem a nossa mãe consegue dar o que a gente vai falar também desse aspecto, né, nesses 3 dias. Mas nem a nossa mãe consegue dar isso. Então eu pergunto para você, sinceramente, como é seu relacionamento com esse pai hoje? Porque se você tem dificuldade de relacionamento com o seu pai da terra, você tem dificuldade de relacionamento com Deus. Não, eu tenho um relacionamento maravilhoso com Deus. Eu gostaria de confrontar você nessa manhã de domingo, que começa a semana, que, claro, eu quero que você se sinta empoderada, né, espiritualmente falando, emocionalmente falando, para começar uma nova história, mas eu preciso trazer consciência para você.
Porque se você não tiver consciência de como é o teu relacionamento hoje com o teu pai da terra, você não vai ter entendimento de como é que está o teu relacionamento verdadeiro com o pai que está no céu. Porque você pode fazer suas orações de forma tão superficial, você pode fazer suas orações de uma forma muito linda, eloquente, bonita, mas essa oração ela pode não alcançar o coração do Senhor, porque ela não sai do teu coração. A oração que alcança o coração do Senhor é aquela que é verdadeira, né? Ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, nós não podemos nos enganar achando que Deus, eu tenho um relacionamento bom com Deus só porque eu faço a minha oração todos os dias, naquele momento que eu marco, que eu vivo isso. Eu preciso entender que a forma como eu me relaciono com meu pai da terra, a forma como eu honro o meu pai da terra, está diretamente relacionada à forma como eu me relaciono com meu pai que está no céu e como eu honro meu pai que está no céu. E quando eu começo a entender que eu preciso ter um relacionamento de intimidade com meu pai, eu preciso mudar a minha visão, a minha mentalidade. Gente, isso é mudança de mentalidade. Não é uma mudança simplesmente de comportamento. Mas a mudança de comportamento vai influenciar diretamente na mudança da mentalidade. Então, olha bem para esse relacionamento hoje. Roberto, como é que eu faço se meu pai não está mais aqui, se meu pai já foi para a glória, eu não tenho mais relacionamento com meu pai, porque ele já morreu, e eu quero honrar meu pai? O que você acha que é digno de honra para o seu pai hoje? Para alguns, honrar o pai, que era o pai da terra, é ir ao túmulo dele, é conversar ali, mas lá não é o lugar que ele está. Né? Mas alguns acham que deve ir lá e fazer um pedido de perdão simbólico, se posicionar ali para outros. É você conversar com Deus, pedir perdão a Deus, confessar a Deus todos os pecados, é se arrepender. Gente, Deus vai testificar no seu coração, o próprio Espírito Santo vai dizer no seu coração qual é a forma que você vai honrar seus pais nesse dia. Né? Então, preste atenção, a Rosana disse assim, sempre me relacionei muito bem e cheia de amor com meu pai da terra. E então você não tem dificuldade de se relacionar com o Pai do céu, porque você faz isso de forma verdadeira, você trata Deus como você tratava seu pai, é uma questão de honra. Então, Deuteronômio 28 é o capítulo que eu diria para você ler hoje, porque ele fala de honra e obediência, né? Mas, gente, a gente olha assim, né, e entende que existe um princípio de honra e existe também um mandamento que fala que nós precisamos honrar o pai e a mãe. E aí, quando você honra, você está obedecendo. Quando você honra seus pais, e aqui cabe outra maratona de live para a gente falar sobre isso, mas quando você honra seus pais, é porque você está obedecendo. E a honra, né, quando você honra, você vai bem. Mas quando você não honra, você vai mal. E aí é onde entra todo o compêndio dos problemas que nós trouxemos aqui no início da nossa live. Todas as doenças, a procrastinação, a insegurança, a autossabotagem, as crenças limitantes, a falta de continuidade nas atividades profissionais, ou seja, onde quer que seja, tudo isso está diretamente relacionado com a paternidade, tá? E aí, quando essa paternidade ela não vai bem, o que acontece? Eu atraio a maldição, né? Ao invés de ser bênção, como a palavra fala ali no início de Deuteronômio até o versículo 15, eu atraio a maldição, eu atraio o castigo, porque, gente, não tem para onde correr. Deus não é mal, Deus é bom, né? Mas ele também criou o mal. Ele criou o mal para quê? Para correção, né? Vai me dizer que você tem filho e você nunca sentiu o desejo de dar uma palmada no seu filho para corrigir? Nunca sentiu o desejo de dar uma palmada no seu filho quando seu filho estava fazendo uma coisa errada? Né? Eu acho humanamente anormal uma pessoa que nunca sentiu a vontade de dar uma palmada no filho. Por quê? Porque já recebeu uma palmada. Eu não conheço o ser humano que nunca apanhou ou que nunca recebeu uma interação negativa de seu pai, né? Uma interação negativa é uma comunicação verbal, agressiva, né? Então, olha, de terça, dia 30, meu pai vai fazer 10 anos de falecido e a relação foi distante, olha aí, distante e conturbada, Fabiane.
causa de muitas tristezas. Estou pensando aqui em como posso honrá-lo. Amiga, a primeira coisa é em oração você honrar ele diante do Senhor, dizendo: Pai, obrigada pelo pai que você foi. Senhor, eu quero agradecer pelo pai que o meu pai foi, pela vida que ele me concedeu, porque de todas as formas negativas que um pai teve com a sua filha, de alguma forma ele deu algo super relevante que foi a vida, algo super importante que foi a vida. Então, minha amiga, é hora de você restaurar essa paternidade. Fica conosco até terça-feira, você vai receber muita chave para chegar nesse lugar, né, de comunhão e de relacionamento com Deus. Gente, a gente precisa entender que esse relacionamento, ele não se constrói em um dia. Em um momento que, por exemplo, você está aqui na live comigo, né? Tem gente aqui que participou de 2 Meu Refúgio, né? Tem gente aqui que está participando das lives desde o ano passado. Para quê? Para construir esse relacionamento de intimidade com Deus. Eu não estou dizendo que é impossível, porque Deus é um Deus de milagre. Mas é preciso você viver. Eu estou trazendo esse conteúdo para vocês exatamente por causa dessa necessidade que eu tive de entrar numa vida de constância. Né? Existe sim uma síndrome de instabilidade emocional e espiritual constante que todos nós passamos quando a gente deseja sair de uma maldição e entrar numa bênção, entende? Olha o que está acontecendo aí nesse período de pandemia. Tem muita gente saindo desse lugar de maldição e entrando no lugar de bênção. Quantas pessoas aqui começaram a viver uma vida de oração depois de uma pandemia? Então, quando a gente está obedecendo, quando a gente está honrando os nossos pais, a gente voltando aqui para o assunto, nós vamos bem. Mas quando nós não honramos os nossos pais, nós não vamos bem. E nós atraímos a maldição. Por quê? Porque eu trouxe o exemplo para vocês aqui. Se eu colocar minha mão no fogo, a mão vai queimar, não é porque Deus lá do céu disse assim: ô espírito maligno, vai lá queimar a mão dela porque ela está fazendo uma coisa errada. Não, é simplesmente porque eu coloquei a mão no fogo e vai ter uma consequência, vai queimar a minha mão. Então, Deus, ele é justo, ele é bom e ele é fiel. Ele criou o castigo para nos corrigir. A situação disfuncional que você está passando hoje, minha amiga, é para correção. Mas tem um monte de gente que não aceita o tratamento. E eu fui uma delas. Me vi extremamente revoltada e não queria aceitar o tratamento de Deus na minha vida. Então, hoje, Deus nos convida a romper com isso. A entrar nesse lugar de tratamento e deixar que Deus faça o que ele quer fazer, porque o castigo, gente, olha só, a maldição é o castigo de quem, eu anotei aqui, de quem que vem como consequência de você quebrar ou violar as leis que determinam a ordem estabelecida por Deus, porque Deus é um Deus de ordem. Quando é que você bota um filho seu no castigo? Quando ele desobedece uma coisa que você estabeleceu como regra. Para que essa regra? Para manter uma ordem dentro da sua casa, uma ordem na história da vida dele. O filho, ele vai andar para a direita, ele vai desviar para a esquerda, mas nós que crescemos e comemos alimentos sólidos e que somos adultos, nós precisamos entender que Deus é aquele que faz as suas promessas, que cumpre as suas promessas e que nós precisamos obedecer para desfrutar das suas promessas. Roberto, então, peraí, agora eu estou entendendo tudo. Eu quebrei uma lei e então eu tenho uma consequência. Naturalmente, é isso mesmo. Quebrei uma lei e eu vou viver a consequência. E agora eu quero convidar você a dizer junto comigo algo que eu disse para o Senhor e que fez tanto sentido, fez tanta diferença para mim. Diga assim, respire fundo, toque no seu coração e diga assim: eu preciso discernir o tratamento de Deus na minha vida. Eu preciso discernir o tratamento de Deus na minha vida. Diga aí, repita aí, eu preciso discernir o tratamento de Deus na minha vida. Porque tudo isso que você está vivendo, por exemplo, o medo, a insegurança, são sentimentos, são emoções, né? Agora, a procrastinação, a autossabotagem, a falta de posicionamento, isso é comportamento. Então, ainda que seja nas emoções, no comportamento, ou até mesmo em aspectos do espírito, eu preciso entender que Deus está fazendo um tratamento comigo. Só que muitas vezes a gente vai para o médico, aí a gente vai uma vez, vai nesse médico, ele diz assim: minha filha, você vai fazer um tratamento. Você vai precisar tomar esse remédio, você vai precisar repousar, você vai precisar fazer isso. Eu quero saber aqui quem já obedeceu fielmente ao médico, porque você merece a honra
né? Você merece honra se você obedeceu exatamente o que o médico disse. Mas tem gente que rebela a autoridade do médico porque rebelou a autoridade do pai há muitos anos. Então, você rebela a autoridade de pai e mãe, você rebela a autoridade de um líder lá da sua empresa, você rebela a autoridade de um médico, de que é uma autoridade sobre a sua vida, que está trazendo algo para a sua cura, você rebela a autoridade do seu esposo, que é a autoridade espiritual dentro da sua casa, que muitas vezes você olha para ele como seu pai, você rebela a autoridade do líder espiritual da sua igreja, você rebela a autoridade de todo. Não estou dizendo que você tem que ser uma pamonha, não. Estou dizendo que você tem que ser uma pamonha, não. Estou dizendo que você precisa respeitar a autoridade, porque quando você quebra uma lei, a lei quebra você. Então, se você não prioriza, né, o princípio da honra, você acaba vivendo uma disfunção. Se você entrar num tratamento e você não honrar aquele tratamento, aquela ordem que foi designada por aquele profissional que você pagou, inclusive, para ir lá se consultar, você não vai conseguir a cura daquilo que você está procurando. Então, preste bem atenção. Nós precisamos entender que nós estamos passando por um tratamento de Deus. Tem gente que está mais fraco, tem gente que está mais forte. Esse tratamento não é para passar uma vida inteira. Você passa por estações. Os tratamentos vão mudando e você vai evoluindo no Senhor. É isso que acontece comigo, é isso que acontece com você, é isso que acontece com todo filho. Mas nós precisamos, primeiro, nos reconhecer como filhos. Às vezes você não quer ajuda, às vezes você não pede ajuda para viver esse tratamento de Deus. Tem gente que diz assim, não, eu consigo fazer todos os dias. Por que o meu refúgio surgiu? O meu refúgio surgiu porque eu não tinha ideia de como era que eu ia viver uma vida de oração com Deus. Eu não sabia como fazer, porque para algumas pessoas o devocional era um momento precioso, para outras pessoas era outro tipo de oração, outras pessoas precisavam de um direcionamento, eu disse, Deus, me diz o que o Senhor quer que eu faça, porque eu preciso entrar nesse lugar de intimidade. Foi no meu refúgio que eu comecei, então, no meu refúgio primeiro, né, no meu retiro pessoal, que eu comecei a viver essa intimidade verdadeira com Deus. E quando eu vivi tudo isso, eu disse, gente, imagina a quantidade de pessoas que também têm a mesma dificuldade que eu tive de entrar nesse lugar de intimidade com Deus. Eu vou para esse lugar. E aí surgiu o meu refúgio. O meu refúgio surgiu disso, de uma necessidade pessoal. Então, quando a gente olha para todos esses aspectos que eu falei aqui para vocês até agora, gente, eu estou falando de um tratamento de Deus. Primeiro, de reconhecimento dessa paternidade. E hoje, nós tratamos exatamente nesse ponto, porque amanhã vai ser o segundo e depois o terceiro, que traz exatamente o que a gente precisa para sair desse lugar que limita a nossa visão em relação ao looping, ao constante loop de instabilidade emocional e espiritual que muitas vezes nós estamos vivendo sem saber, de forma inconsciente, né? Nós estamos vivendo isso, estamos amaldiçoando a nossa própria vida, amaldiçoando a vida dos nossos filhos, porque a gente está passando para outras gerações tudo que está acontecendo. Então, primeira coisa, né? Eu queria olhar para você e dizer, diga para você mesmo, diga assim, eu preciso discernir o tratamento de Deus, porque ele é individual para cada um de nós. Segunda coisa, entender que a gente vai usufruir daquilo que nós plantamos, né? Por exemplo, o castigo de Israel foram 70 anos, né? 70 anos na Babilônia. Por quê? Porque eles adoravam ídolos, né? Então, Israel passou 70 anos na Babilônia ali por causa disso. E quando todo esse tempo terminou, parece que Deus arrancou assim do DNA daquele povo, entende? E eles não tinham mais aquela adoração a ídolos como eles tinham antes, né? Tem o propósito do castigo, né? É ou destruir, né? Ou restaurar. Então, chegando aqui ao final da nossa live, eu quero trazer essa consciência para você, né? Do quanto que nós estamos vivendo um momento de tratamento, né? O quanto que essa doença pode ser ou não. E aí fica a pergunta, será que essa doença que nós estamos vivendo, da qual nós queremos ser livres, ela faz jus a uma desobediência, a um castigo de desobediência? Eu não gosto de chamar nesses termos porque parece pesado demais, sabe? Mas eu penso que a gente precisa entender que é um tratamento de Deus diante da nossa desobediência. Então, eu quero convidar você a entender. E aí, essa palavra de Deus, né, que a gente traz aqui também, Deuteronômio, ela fala de glória, né, da glória de Deus sobre a nossa vida, das bênçãos que ele tem para nós.
E eu posso dizer que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque isso também está escrito na palavra de Deus. Então, o povo de Israel, depois que terminou esse período de 70 anos, eles também foram agraciados e beneficiados por essa glória de Deus sobre a vida deles. Então, nós também vamos viver a glória de Deus sobre a nossa vida. A glória da segunda casa, que é exatamente a glória dessa nova identidade que nós temos quando entramos nesse lugar de intimidade com Deus, a glória desse lugar que nós nos reconhecemos em Deus, a glória desse novo status que eu decido entrar nessa mudança, será melhor, muito maior do que a primeira. Então, olhando por essa perspectiva, eu convido você a se submeter, né? A se submeter ao tratamento de Deus. E esse tratamento, ele não acontece em uma hora, né? A gente está aqui em uma hora falando sobre esse assunto e trazendo consciência de que tudo aquilo que você muitas vezes está vivendo hoje, nesse cenário de instabilidade emocional e espiritual, é fruto desse processo de tratamento. Nós precisamos discernir essa correção, entender que Deus tem um propósito muito maior com tudo isso que está acontecendo. Nós precisamos olhar lá para frente e entender que Deus tem algo para o depois de todo esse momento que a gente está vivendo, né? De todo esse... Mas é claro, volto a falar como eu falei no início. Tem muita gente que está vivendo esse mesmo cenário há muitos anos. Há muitos anos está vivendo isso, a mesma coisa. Mas por que só agora conseguiu ter consciência? Porque agora você entrou num modo, né, de não poder camuflar, de não poder mascarar, de ter que revelar-se dentro das pessoas com quem você convive, principalmente dentro da própria casa, porque não tem como você sair de casa. Por exemplo, um empresário que saía de casa todo dia para trabalhar, ele não pode mais sair para trabalhar e levar a válvula de escape dele lá para o escritório dele. Ele tem que voltar, ele tem que estar em casa, ele tem que fazer o escritório dele acontecer em casa. E ali ele está com a família, ele está com o filho que está no homeschool, né, no online, em casa, ele está com a esposa que também está trabalhando, ou que também está desenvolvendo alguma coisa dentro de casa, e ele precisa dessa convivência. Então, as máscaras estão caindo. Talvez esse momento só tenha potencializado tudo isso em você, mas o fato é que agora é importante, e eu convido a você a se submeter a esse tratamento do Senhor, a entender, a discernir esse tratamento do Senhor, mas não é somente para que você, nesse momento, vai dar um alívio. Eu, sinceramente, o meu intuito com todo esse projeto aqui, né, com essa maratona, não é simplesmente que você saia daqui aliviada, para viver mais um dia maravilhoso, não. O meu desejo é que você, de fato, viva uma consistência e constância nessa transformação, né? Que é conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Não importa se você tem intimidade hoje, amanhã, se você não tem intimidade hoje, amanhã você vai ter. Não importa se você até aqui, você não vinha com essa mentalidade, com esse reconhecimento de estar atento e vigilante aos momentos em que você traz a autossuficiência e não permite que o Senhor seja o teu direcionador, que o Senhor seja o teu Pai, que você realmente reconheça Ele como o Senhor da sua vida, sabe? Então, não importa como foi até aqui, importa como é que você vai se posicionar daqui para frente. E o meu convite a você é, de fato, que você não pare agora. Continue assistindo as próximas lives, que hoje a gente trouxe, né, antes de fechar a live, eu queria só fazer esse resumo, porque a gente trouxe hoje esse reconhecimento de que muitas das doenças que você está vivendo, ela tem relação com a tua paternidade, ou com o teu relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus, você tem ele é diretamente proporcional ao como é que você se relaciona com o seu pai que está na terra, né? Então, se hoje Deus tocou seu coração, né? Se você está sentindo agora no coração, não sei onde você está, eu não sei o que você hoje se propôs a viver nesse seu dia, né? E eu sei que tem gente aqui no Instagram também, mas só hoje que a gente vai ficar aqui também no Instagram, a partir de amanhã só no YouTube. Eu não sei qual é a sua realidade hoje em relação à sua paternidade. Mas se você tem o seu pai vivo hoje, eu quero convidar você a entrar em contato com o seu pai, né? Se você não tem o seu pai vivo aqui, né, presente na Terra hoje, você também pode fazer uma reverência ao seu pai, né? Entre em comunhão com Deus, tenha o seu tempo pessoal de oração, fala com Deus,
Fala para ele tudo aquilo que está sujo no teu coração, né? Entra em comunhão com o Pai e diz: Pai, eu tô falando do Pai que está no céu. Pai, eu não reconheci, eu não honrei o meu Pai que o Senhor me deu como Pai. Eu não honrei, eu o desobedeci, eu atraí a ira do Senhor sobre a minha vida em vários momentos. E hoje eu quero me reconciliar. Como aquele pai que recebe o seu filho que saiu para esbanjar sua herança, e depois esse filho volta, né, e vai ter com o seu pai. Muitos de nós estão vivendo como aquele filho, né, querendo comer a comida dos porcos, querendo as migalhas, quando na verdade nós temos a oportunidade e nós temos o direito, nós temos a liberdade dada por Deus para vivermos e para recebermos a primazia, né, da realeza e não dessa escravidão, não essa identidade de filhos que estão vivendo ali como quem quer só as migalhas, né? E muitas vezes aqueles que estão, inclusive, na casa, né, estão agindo como se não fossem donos. Então, eu quero convidar você hoje a se reconciliar com seu pai. Não importa, hoje não é dia dos pais, né? Mas hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Hoje é o dia que o Senhor está te chamando para entrar em contato com seu pai, para ligar para ele, ou para orar a Deus e se reconciliar com seu pai que está no céu, né? Vai para o teu lugar, vai para o teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai que está no céu, porque ele vai te escutar. E se você tem pai vivo, liga para o seu pai, fala com ele, fala o quanto que você o ama. Não importa como ele vai receber, mas liga para ele, seja grata, porque é a gratidão que vai abrir a porta, né, de toda a abundância de Deus para a nossa vida. E quando a gente tem um coração que é grato, a gente consegue reconhecer o que o outro fez de bom para a gente, o que o outro fez para nos corrigir, o que os outros fez por amor, né? O que os outros fizeram, ou melhor, o que os outros, inclusive, deixaram de fazer e que nos fez crescer. Né? Obrigada, Pai, porque em determinados momentos você me deu a liberdade de agir conforme aquilo que eu achava certo, e eu entendi que estava errado, e eu entendi que eu precisava de mais conhecimento, e eu busquei mais conhecimento. Então, hoje eu quero convidar você aí viver essa reconciliação com o seu pai. E você que está no grupo do WhatsApp, fica ligado que eu vou mandar uma ferramenta para você fazer. Ela é toda autoexplicativa, mas eu vou mandar essa ferramenta para você, vou mandar um áudio lá, para que você possa assistir, ouvir, fazer essa ferramenta, viver essa comunhão com o seu pai, e amanhã a gente vai estar novamente aqui na live. Eu espero que hoje você tenha recebido chaves do céu, né, que o Senhor possa ter trazido para você revelação aí daquilo que é um tratamento dele, que ele te dê esse verdadeiro discernimento desse tratamento dele, e amanhã a gente vai ter um outro assunto, que também está totalmente relacionado a essa instabilidade emocional e espiritual constante, que tanto tem assolado a nossa humanidade aí, mas que, na verdade, ela só esse momento ele só tem revelado, né, quem verdadeiramente nós temos sido durante anos e que talvez só agora a gente percebeu. Se você gostou dessa live, se essa live fez sentido para você, compartilha ela com mais pessoas. Não deixa de fazer a corrente do bem. Talvez os seus filhos precisam assistir, talvez seus parentes precisam assistir, né? Talvez você tenha alguém que você pensou aqui no momento. Então, compartilha essa live com essa pessoa. Se você ainda não está no link ou melhor, se você ainda não está no grupo do WhatsApp, vai lá no meu Instagram, arrasta para cima, salva lá tem o link do WhatsApp, e curte o canal, comenta, deixa seu comentário da chave que você recebeu aqui. Desejo que você tenha um domingo maravilhoso, que Deus te abençoe, e amanhã nós estaremos juntas. Amém? Não se sinta rejeitado por Deus. Não ache que você, de alguma forma, foi rejeitado por Deus porque você foi rejeitado pelo seu pai da terra. Deus não está te rejeitando quando ele está te transformando, quando ele está te tratando. Ele está te amando. Amém? Deus abençoe você, a sua família. Um beijo no seu coração. E até amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Fica atento, que com certeza se inscreve lá no canal, que você vai ativa o sininho para você receber as notificações. Amém? Beijo no seu coração. Gente, estou vendo todos os comentários aqui, vocês são lindas demais. Amo vocês, espero vocês amanhã, tá bom?
Um beijo, meus amores. Amo vocês. É isso, gente.